para falar de algumas coisas que eu tenho visto aí, algumas coisas que estão acontecendo. E eu queria deixar nosso posicionamento aqui, porque é um absurdo o que está acontecendo com algumas coisas aqui na cidade, tá? Nossa, o que eu tenho visto de gente com medo de se pronunciar, de falar o que pensa a respeito da política, dessa gestão, na cidade de Penápolis. Eu vou falar de Penápolis, do município, principalmente. Tem muita gente querendo se posicionar e falar o que pensa a respeito da política, falar o que pensa a respeito dos gestores, do prefeito, dos vereadores, e eles têm medo de se pronunciarem. Principalmente a base aí do prefeito, os vereadores do prefeito. O que a gente tem visto são muitas pessoas amordaçadas com medo da política, com medo de se manifestarem por sofrerem perseguição. Gente, isso é um absurdo. É um absurdo uma pessoa ter medo de se pronunciar, medo de falar o que pensa, porque acha que vai sofrer perseguição, porque acha que vai sofrer qualquer tipo de efeito colateral por se pronunciar. Às vezes uma pessoa pública, né, uma pessoa também que tem um trabalho público, tem medo de se pronunciar. O empresário hoje tem medo de se pronunciar, se colocar e manifestar sua posição com medo da gestão política atual de Penápolis. Cara, onde foi parar a índole desse povo? Então eu estou fazendo aqui uma colocação que várias e várias e várias pessoas têm chego em mim falando, eu queria fazer o que você faz, mas eu tenho medo, porque essas pessoas ameaçam a gente, essas pessoas isso e aquilo. Então, eu acho estranho esse tipo de colocação. Eu acho que a máquina pública, na mão de pessoas desse nível, fica complicado, porque como que a gente faz? Ninguém pode mais falar o que pensa, ninguém pode mais fazer o que quer fazer, né? Eu tô falando de pessoas do dia a dia, que conversam comigo, que tem medo de se pronunciar, que preferem não se pronunciar para não sofrer perseguição. Pô, gente, na minha opinião, se essas pessoas que estão falando comigo realmente estão falando a verdade, e eu acredito que estejam, porque não é uma pessoa, não é duas, são várias pessoas que falam que preferem não se pronunciar, preferem não falar aquilo que pensa, preferem não falar sobre política para não sofrer perseguição. Mas, gente, o que eu tenho para falar para vocês é que você não pode sofrer perseguição. E se isso está acontecendo, está errado. Vamos nos juntar. Então fica aqui meu chamado para você que está sofrendo perseguição. Você que está sofrendo perseguição. Você que já sofreu perseguição. E você que gostaria de falar, mas não fala por medo. Entre em contato, manda mensagem. Vamos juntar força, tá? E se você já sofreu ameaça, vamos juntar várias pessoas que sofreram ameaça e vamos tomar providência. Eu vejo direto o prefeito aí ameaçando nas lives que vai tomar previdência por causa de tal pessoa, por causa de tal outra pessoa. Então a gente vai agir da mesma forma. Se você acha que você não pode se pronunciar porque você já foi ameaçado, ou porque você foi coibido, ou porque você é um empresário e acha que não deve se posicionar porque você tem medo de ser ameaçado ou prejudicado no comércio, ou prejudicado por ser uma pessoa pública, vamos somar força. Então, se você já foi ameaçado, entre em contato comigo, vamos juntar todas as pessoas que já foram ameaçadas e vamos tomar providência. Eu quero ver se vão continuar ameaçando a gente. Eu digo a gente, o povo, as pessoas que estão reclamando, porque eu, graças a Deus, nunca ninguém me ameaçou. E se me ameaçar, é isso que a gente vai fazer. A gente vai tomar as mesmas medidas e os mesmos caminhos, iguaizinhos. É bom saber com quem mexe. Então presta atenção no que eu estou falando. Além da gente tornar a coisa mais pública possível para que vocês sejam expostos, a gente também tem os mesmos caminhos. E você pode ter certeza que se for para achar coisa errada, a gente vai achar de vocês. Então fica aí o meu apelo para você que tem vontade de se manifestar, vontade de falar, vontade de representar alguma coisa, de se posicionar contra a gestão e tem medo porque a gestão te oprime, tem medo porque a gestão pode se posicionar contra e querer prejudicar o seu negócio, o seu trabalho. Gente, isso é um absurdo. Se você já passou por isso, se você já foi ameaçado, se você já foi coibido, entra na justiça. Vamos juntar todo mundo que passou por isso.
Vamos juntar todo mundo que passou por isso. Tá bom? Não vamos deixar de falar o que a gente pensa por medo. Cara, eu converso com o pessoal de Penápolis, a população, de maneira geral. Outro dia eu fiz um vídeo que eu falo a população não me representa. Eu tô falando com aqueles que pensam igual a mim. Mas eu vou falar, a população de modo geral de Penápolis, a grande maioria, tem as exceções, claro que tem um monte de gente com essa gestão aí. Mas a grande maioria dessa gestão atual de Penápolis, da população de Penápolis, a grande maioria da população de Penápolis tem medo de se pronunciar porque são comerciantes, são empresários, são donos de negócio, são pessoas às vezes influentes, profissionais às vezes que precisam do setor público, trabalham, né, como funcionários públicos, às vezes concursados, às vezes ali em situações desse tipo. Pode contar comigo, não tenho medo de nada e nem de ninguém. Se precisar, tamo junto. Bom dia. O Glaucio Bortaliero. Ô Glaucio, é isso, cara. A gente não pode ter medo. Cara, onde já se viu você não poder falar por medo? Eu tô inconformado com a situação. Eu nunca... Gente, quem não me conhece, eu nasci e fui criado em Penápolis. Eu nunca me envolvi com política. Eu odeio política. Ah, o Rafa é bom. Outro dia me vieram me elogiar. Você é bom, né, Rafa? Você gosta de política. Você fala bem, não sei o que, da política. Eu odeio política. Eu odeio política. Eu tô aqui por revolta e indignação. Eu tô aqui fazendo o papel de que todos nós, da população, que não somos políticos, deveria fazer. Todos nós deveríamos falar aquilo que pensa sem sofrer perseguição. Então, se você sofre perseguição, se você sofre ameaça, se você é coibido por uma gestão, por algum tipo de medo, se você já foi ameaçado, vamos somar força. Entra em contato comigo, a gente vai somar o máximo de pessoas possível. E se alguém vier ameaçar a gente vai representar isso de alguma forma. Nós não podemos sofrer ameaças. Não podemos sofrer perseguição. E eu espero que isso não aconteça. Porque se acontecer, vai ter também representação da nossa parte de alguma forma. Então fique sabendo vocês, dessa gestão, que a população tem medo de vocês. Agora, por que eles têm medo de vocês? Por que eles não se manifestam? Vocês deviam se envergonhar de ter uma população amedrontada de poder se pronunciar nessa cidade. É uma vergonha isso. Vocês deveriam escutar a população de modo geral. Deveriam escutar o que a gente pensa. Vocês estão aí como representantes do povo. E será mesmo que vocês estão representando o povo? Ou estão representando a meia dúzia de vereadores que estão na base do prefeito aprovando tudo o que querem, sem saber o que a população pensa? Ah, Rafa, mas tem uma parte da população que está com eles. Eu estou falando de modo geral. Eu estou falando de modo geral. E é simples. Se eu estiver falando pela uma minoria, é só escutar o povo. Que a gente vai respeitar a maioria. Do mesmo jeito que vocês devem respeitar. E não ameaçar. E não perseguir. E não coibir. Eu tô cansado de ver gente amedrontada por causa de política e com medo de poder falar o que pensa, porque tem medo de sofrer perseguição. Chega, hein, gente? A gente não vive uma ditadura, não. Pelo menos não deveria. Mas, infelizmente, parece que estamos vivendo isso em Penápolis, porque as pessoas não conseguem nem manifestar sua opinião sem ser confrontado depois, sem ser ameaçado depois, sem ser colocado como inimigos do povo. Chega! Nós não somos inimigo do povo. Nós somos pessoas de bem, pessoas de família. E deve haver respeito por esse povo. Independente de ser maioria ou não, o direito de falar o que pensa não pode ser tirado. É isso aí, Gu. Gustavo Penteado. Ô, Gu, cara, é uma vergonha, velho. Você é amigo meu já há muitos anos. É uma vergonha. As pessoas, por eu estar fazendo o que eu estou fazendo aqui agora, muitas vezes têm se achegado a mim, chamado eu no privado, no WhatsApp, ou às vezes telefone, ou às vezes pessoalmente. Ô, Rafa, eu admiro você, cara, você não tem medo
Eu, se eu fizer isso, eu tenho medo porque eu posso ser perseguido, porque a gestão pública pode me atrapalhar, porque eu sou funcionário assim, assim, eu posso ser perseguido por causa disso, disso, disso. Eu falei, mas como assim perseguido? Como assim perseguido? Mas será que a gente está vivendo isso dentro de Penápolis, uma cidadezinha desse tamanho? Cara, eu prefiro não acreditar nisso, de verdade, eu prefiro não acreditar, porque eu nunca vi isso com meus próprios olhos. Mas como são várias pessoas falando a mesma coisa, eu começo a pensar que isso é verdade. E ai de vocês, se for verdade. Porque a gente vai somar todas essas pessoas. E eu vou representar todas juntas. Vocês gostam de ameaçar as pessoas, se é isso que está acontecendo? Vocês gostam de coibir, se é isso que está acontecendo? Então a gente vai juntar todas essas pessoas. Então eu espero de verdade que isso não aconteça. Eu espero de verdade que isso não seja verdade. Eu espero de verdade que a população está com medo à toa. E você, população que está me ouvindo, você que está na live online, eu resolvi fazer esse horário porque daqui a pouco eu tenho aula. Mas você que está ouvindo, presta bem atenção. Começa a manifestar o seu ponto de vista. Um motivo a mais para tomarem atitude. O que fizerem hoje vão colher no futuro. Temos que mudar isso. Rogério Pizon. É exatamente isso. E eu quero falar, emendando aqui, com o mesmo assunto, rapidinho, para não estender esse vídeo, que eu quero que ele fique pequeno, depois qualquer coisa eu corto ele. É o seguinte, gente, quando eles acordarem e enxergarem que o povo não tem mais medo, tudo vai mudar. Exatamente. A gente não pode se calar, a gente tem que falar o que a gente pensa, eles devem nos respeitarem. Bom dia, Cidinha. Eles têm que nos respeitarem. Simples assim. É só respeitar a nossa opinião, é democracia. Pô, agora eu vi na última live o prefeito ameaçar até uma legisladora. Mas que absurdo é esse? Isso é um absurdo. O prefeito ameaçou até uma legisladora. Cara, vocês estão ficando louco. Estão ficando louco. Pare de ameaçar o povo. Vocês devem representar o povo, não é ameaçar eles. Vocês estão ficando louco. Para de querer amordaçar a população. Na sua grande maioria. Agora eu vou falar isso, porque senão eu vou falar, mas não representa todo mundo. Não interessa, eu estou falando por quem eu represento. Por aqueles que se sentem ameaçados. Empresários de Penápolis que têm medo de se pronunciar. Funcionários públicos que têm medo de se pronunciar por sofrer perseguição. Tem um caso na justiça aí na prefeitura de funcionário que foi realocado do setor público. Mais de uma vez, e está na justiça, a prefeitura foi condenada a pagar indenização pro cara e o cara tá sofrendo perseguição ainda. Então o que eu tô dizendo para você é que se isso acontece com várias pessoas, vamos juntar todos. Vamos juntar todos. E colocar na mão de uma única representação. Para que o Ministério Público, para quem é que seja, entenda a situação que a gente vive em Penápolis hoje. Que fique bem claro aqui, que essa gestão, esse prefeito, esses vereadores e quem é que seja, que fique bem claro que nós temos o direito de falar o que nós pensamos e não queremos sofrer perseguição. Se isso acontecer, assim como você, prefeito, tem falado, nós vamos procurar as medidas cabíveis. E eu vou tornar a coisa mais pública possível. Porque é tornando pública que vocês vão perder força. Se for preciso, vamos fazer igual fizemos esses dias. Carro de som na rua. Link no Face patrocinado. Até hoje eu nunca fiz isso. Mas mexe com a gente, mexe com o povo. Mexe com quem tá quieto. Mexe com quem não é político. Mexe com quem só quer respeito. E vocês vão colher. Eu não estou falando sozinho, eu estou falando com um povo, com uma galera que está comigo. O Direita Penápolis aqui só quer o bem desse município. Nós podemos até colocar
pautas que não representem a maior parte, igual o Gustavo Paulo falou, mas representa um povo, uma quantidade de pessoas que está junto com a gente. Simples assim. Ô Luciano, obrigado, velho. Parabéns pela sua iniciativa de estar fazendo essas lives. Cara, eu não sei se você tá aí desde o começo da live. Eu faço isso por revolta. Eu faço isso por indignação. Eu tô fazendo essas lives porque eu odeio política e a desgraça que tá aqui nesse município. É por isso. Tem gente que pergunta pra mim, você quer ser político, Rafa? Não quero ser político, não vou ser político. Agora, a revolta que eu tenho representa, sim, a revolta de muita gente que não tem coragem de falar o que pensa porque sofre perseguição. E eu respeito eles. Eu não cobro deles se manifestarem. Porque, cara, se sofrer perseguição do jeito que parece que está acontecendo, cara, que coisa é essa? Agora, a gente vai somar força para isso não acontecer mais, pode ter certeza. Comerciante, cancele seu anúncio na rádio, ele vai começar a sentir no bolso. Exatamente isso, eu penso assim, a gente tem que começar a tomar atitude onde fere aquilo que estão ferindo a gente. Então, se essas pessoas estão te perseguindo, se essas pessoas estão fazendo isso, por exemplo, a gente está sofrendo uma quarentena drástica. Eles precisam de impostos, vamos parar de pagar os impostos. Todo mundo, para de pagar imposto, gente. Para de pagar imposto. Volte a pagar os impostos quando o comércio voltar a funcionar. É simples assim. É isso aí, Rafael. Eles estão tacando terror na população e nos lojistas. É obrigação as lojas fecharem e os bares nas vilas estão abertos à vontade. Nada é feito para acabar com... Deixa eu abrir aqui. Para acabar com as filas nos bancos e nos mais. Eu também penso igual você, fui chamado várias vezes para entrar na política, mas isso eu não quero. Então, gente, desculpa meu desabafo aí, mas eu acho o que está acontecendo uma pouca vergonha, tá bom? É muito vergonhoso a gente ver essa situação de pessoas amedrontadas, de não poderem colocar a sua posição com medo de sofrer perseguição. É muito vergonhoso. Arlete falou assim, bom dia, Rafa, não estamos mais morando em Penápolis, mas amo minha cidade, torço muito para que tudo dê certo. Verdade, Arlete. Eles estão defendendo os interesses deles e não da população. Luciano Nunes. Bom, gente, eu vou falar outra pauta aqui agora, rapidinho. Depois eu corto o vídeo e deixo separado. Para quem quer assistir vídeos menores, eu vou começar a cortar os vídeos. Então é o seguinte. Eu vou falar sobre reeleição. Gente, presta atenção no que eu vou falar agora. Reeleição não é bom. Nunca foi. E quando eu falo de reeleição, primeiro vamos falar da gestão atual. O prefeito. Essa gestão atual, o prefeito ele não pode se reeleger mais, porque ele já exerceu os 2 mandatos dele. Porém, ele indica uma pessoa, que atualmente parece que vai ser o Feltrin. Eu não conheço o Feltrin, não sei quem é o Feltrin, eu não conheço ele nem de vista. Eu não tenho o que falar mal do cara. Porém, eu conheço a gestão. E se o Feltrin for eleito, essa gestão atual vai continuar. Então que fique bem claro. Eu não sou político, não quero fazer política, não quero puxar ladainha para ninguém, mas que fique bem claro. Essa gestão eu quero trocar. Porque essa gestão tem processos e processos correndo na justiça, tem um monte de coisa que a gente discorda, tá tudo isso aí que a gente critica eles, e eu não concordo. Então, pessoal, presta atenção no que eu estou falando. Seja contra a reeleição. E contra a continuação dessa gestão. Seja contra. Vamos trocar. Vamos trocar. Em quem você vai votar, o problema é seu, procura saber. Mas a gente tem que trocar. E a indicação dessa gestão é a continuação dela. Troque. Vamos trocar essa gestão. Tá bom? E eu tô falando, agora, vou falar de reeleição de vereador. Vereador hoje, de modo geral, ele virou meio de vida. Como que a gente acaba com isso?
não reelegendo mais ninguém. Gente, não reeleja mais ninguém. Eu vou soltar um gráfico aqui da quantidade de reeleição de cada vereador, o número da reeleição, quem foi mais reeleito, quem foi menos reeleito, para que você, na verdade, não reeleja ninguém. Mas caso você tenha afinidade com alguém, presta bem atenção no que eu vou falar agora. Essas pessoas que já foram eleitas mais de uma vez, pelo amor de Deus, gente, não reelejam políticos. Não reelejam políticos. Vou te falar o que acontece quando você reelege político. Além de você não dar oportunidade para outras pessoas estarem lá e tentar fazer o melhor para a cidade, quando você reelege político, você está criando ratos de laboratório. Pessoas que agora começam a entender como funciona a máquina pública e como manipular tudo para fazer tudo do jeitinho deles. Presta atenção, gente. Vamos mudar, vamos eleger pessoas diferentes. Não reeleja ninguém. Tem que trocar tudo. Troca tudo. Procura uma pessoa que você tem afinidade que nunca foi eleito. Ou uma pessoa que está fora hoje, pelo menos, da política. Tenta ver quem que essa pessoa vai apoiar. Porque se for para apoiar essa gestão atual, vai continuar a mesma porcaria. Vamos trocar, gente. Vamos trocar. Reeleição, não. E eu quero dizer uma coisa aqui que eu fico pensando, que incutiram isso na nossa cabeça, e a gente acatou isso de braços abertos pelo que a mídia impõe na nossa mente, e erroneamente a gente faz críticas que não deveria ser feita. Mais uma vez eu repito aqui, eu não tenho intenção de ser nada, mas presta atenção no que eu vou falar agora. Eu não tenho intenção de ser político e nada, mas eu vou te dar um conselho. Quando aparece alguém com intenção de ser político, uma pessoa que você sabe que é boa, uma pessoa até às vezes que você não conhece, essa pessoa você tem que elogiar, você tem que incentivar ela para entrar na política. As pessoas que comentam sobre política são pessoas boas, empresários, incentive para que essas pessoas entrem na política. E o que eu tenho visto é justamente o contrário, é que quando alguém se aproxima perto da política e essa pessoa é um empresário ou alguma coisa, nunca foi político ou nada, ele está fazendo isso porque ele quer ser candidato. Que seja! É por isso que a gente quer que ele fale, é por isso que a gente precisa que pessoas diferentes falem. Eles devem ser candidatos. Pessoas diferentes, empresários, pessoas boas, pessoas que não são políticos. É só assim que a gente consegue coisa nova e coisa boa. Vocês, tem quase 20 pessoas na live. Vocês que estão aqui online, escuta o que eu estou falando. Quando vocês escutarem alguém falando assim, eu tenho intenção de ser político, apoie essa pessoa, a gente precisa de gente diferente. Quando essa pessoa começa a falar coisas igual eu estou fazendo live, comentários sobre política, chega na pessoa e fala, cara, por que você não se candidata? Sabe por quê? Porque a gente precisa de gente diferente, senão vai continuar os mesmos, você não vai ter opção para votar em pessoas diferentes. Tem que incentivar, gente, tem que trocar esses caras. Tem gente que está há mais de 15 anos sendo reeleito como vereador na Câmara. Pelo amor de Deus, é uma vergonha. Virou cargo público. Virou meio de vida. Valeu, esse é o meu recado de hoje, tá bom, gente? A Maria Isabel falou assim, Rafa, concordo com você, tem que trocar tudo. Prefeito e vereadores, acorda Penápolis. Kennedy Paulo, verdade. Gente, é isso aí, tá bom? Desculpa o desabafo aí. Para quem não assistiu o começo do vídeo, eu falei sobre a perseguição que a gestão atual tem causado na população de modo geral e do medo das pessoas. Assiste o vídeo, eu vou deixar salvo aqui no grupo, tá bom? Quem ainda não se inscreveu no canal Direita Penápolis lá no YouTube, se inscreve lá no YouTube, canal Direita Penápolis. A gente sobe os vídeos já editado lá, corta as partes que tem que cortar, deixa tudo bonitinho, tá bom? Curta o vídeo, curta essa live. Ela vai ficar salva, a gente tem que tentar espalhar a informação boa para todo mundo. Beleza, gente? Brigadão, abraço, bom dia para todo mundo